Boa tarde, amigos, irmãos, os irmãos da Ebenezer, os demais que falam português, que estão ouvindo esta gravação. Ah, é com muito prazer que eu venho aqui para fazer aqui essa gravação. Vocês estão notando, talvez tenham notado que eu tinha feito algumas gravações em inglês. Estas gravações eram destinadas às nossas igrejas aqui nos Estados Unidos, às pessoas que nos sustentam, os nossos amigos. Aí sempre que a gente fazia essas gravações, tinha um monte de brasileiro colocando fala em português, fala em português. Então agora eu estou falando em português. Aí com certeza daqui a pouco você vai ver nos comentários uns americanos, eu não estou entendendo nada, I do not understand anything. Então deixa eles. Depois eu falo para eles que vai ser segunda-feira, vai ser sempre minha gravação no inglês quinta-feira. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas quinta-feira, normalmente quinta-feira, Deus permitindo, vai ser as nossas gravações em português. Agora eu estou gravando e falando nessas gravações especificamente para a nossa igreja, a Igreja Batista Regular Ebenezer, a igreja que Deus tem nos dado o privilégio de trabalhar durante esses últimos 4 anos. E mesmo a gente estando, eu estou gravando desde os Estados Unidos, mesmo a gente estando nos Estados Unidos, nós queremos, nós estamos assim, com muita vontade de conversar com o pessoal da Ebenezer e também os que falam português, os que não são da Ebenezer, mas querem ouvir também, nós sejam bem-vindos, sabe? Eu quero, através dessas gravações, edificar os irmãos, encorajar os irmãos, vez por outra, talvez eu traga um devocionalzinho. Hoje eu só quero agradecer as orações de vocês lá no Brasil durante esse ano que a gente está aqui. Dar um pouquinho de relatório sobre o nosso tempo aqui. Tem sido muito bom. A gente tem visitado chegando a 30 igrejas nesse tempo aqui, em vários estados. Na verdade, eu já perdi a conta do número de estados que a gente já visitou aqui. Muita viagem, aí a gente ainda vai fazer mais. Nós temos mais 2 compromissos no estado de Nova York. Eu estou na Flórida agora, por isso que eu estou aqui fora da casa, uma tranquilidade, mas em Nova York já está fazendo já está nevando muito, e eu vou ter que voltar para esse frio todo para atender mais 2 igrejas nossas. São igrejas que realmente são uma bênção em nossas vidas, então nós, desculpe, nós vamos voltar mais uma vez para lá antes de retornar ao Brasil. Durante esse tempo, tem várias coisas que têm se destacado nosso tempo aqui. Os meus filhos, uma coisa que foi muito bom para mim, os meus filhos puderam ir para o acampamento. É o acampamento que eu tinha que eu ia quando era criança. Eles foram nesse acampamento, foi muito bom. É um acampamento, eu ia nesse acampamento todo verão, todo ano. Às vezes 2, 3 vezes ao ano, 3 semanas eu ia nesse acampamento. Aí meus filhos têm dificuldade, eu acho que quando a gente morava no Ceará, eles iam vez por outra no acampamento Iguatu, mas nunca, assim, tiveram o hábito. Então foi um grande prazer para mim poder levar meus filhos para esse acampamento. Eles passaram, o Natanael passou 1 semana, Mike passou 2 semanas, foi muito bom, fantástico para eles. Outras coisas que se destacam, eu pude visitar meu irmão meu irmão Davi, ele mora longe, o mais longe de todos, aqui nos Estados Unidos, né? Ele mora no estado de North Dakota, e nós fomos visitar ele, mais os seus 6 filhos, foi fantástico. Aí também eu pude conhecer muitos novos pastores. Muitas das nossas igrejas têm novos pastores.
tem muitas igrejas sem pastor. Então, se vocês quiserem orar pelas nossas igrejas mantenedoras, você ore que Deus providencie pastores. Isso me preocupa um pouco. Aqui nos Estados Unidos, haver tanta igreja sem pastor. E falando francamente, tanta igreja que a gente passou, que está passando dificuldades, que está diminuindo. Algumas igrejas que você olha e diz, essa igreja, se Deus não operar um milagre na vida desta igreja, esta igreja vai morrer. Então, esteja orando por essas igrejas lá, que são igrejas que participam fielmente com o nosso ministério e com o trabalho da Ebenezer. Então, esteja orando. Muitas outras coisas. Talvez vocês tenham visto no Facebook fotos. Recentemente, a gente pôde ir numa parque de diversão com a família. A gente teve muitas oportunidades de lazer, de descanso, e isso, na verdade, foi um dos alvos. Descansar, nós saímos do Maranhão bastante cansado. E assim, Deus nos proporcionou a oportunidade de descanso, lazer em família. Mas também ele nos proporcionou a oportunidade para não ficar desocupado. Uma das coisas que eu fiz e uma das experiências mais marcantes para mim foi o privilégio de estar trabalhando numa empresa de gás natural aqui nos States. Foi fantástico. Eu gostei e aprendi muita coisa. Eu estive pintando e cortando grama, basicamente. Às vezes eu fazia outras coisas que eles precisavam. Foi fantástico. Eu gostei, eu faria de novo. Conheci muita gente muito interessante, muitos tempos muitas coisas engraçadas e muitas ilustrações de mensagem. Então, para vocês da Ebenezer, se preparem, porque vocês vão ouvir muitas mensagens de ilustrações de mensagem que veio dessa experiência que eu tive na empresa de gás natural. Os meninos estão bem, muita gente pergunta, e os meninos como estão? Os meninos estão bem, graças a Deus. O Mike vocês não vão reconhecer, o Mike está mais alto do que eu, e Nathanael também já cresceu bastante. Mike tem agora 14 anos, aliás não, Mike tem agora 15 anos, e Nathanael tem 9 anos. Estão crescendo pra caramba, assim, estourando. E estão aprendendo e estão aproveitando o tempo deles aqui com a família e tudo. Hoje, eu não gravei ontem, porque ontem era dia de ações de graça, né? Thanksgiving Day aqui nos Estados Unidos, não gravei ontem. Hoje é aquele tal de Black Friday, aquela doideira aqui, que eu evito a todo custo. E na verdade, eu descobri uma coisa, quando eu vim aqui, estão começando agora Black Friday na quinta-feira, que seria Black Thursday, né? Mas eles continuam chamando de Black Friday, só que começa na quinta. No próprio dia de ações de graça, 6 horas da noite, as lojas daqui abriram e encheram de gente procurando descontos. A gente passou aí rapidinho uma loja, peguei uma coisa, parece que peguei um aparelho eletrônico, uma bola de basquete para meus filhos, só. Aí voltamos para casa. Eu evito essas coisas. Esse comercialismo doido daqui, Deus que me livre. Tem gente todo ano, eu ainda não vi reportagem ainda, mas tem gente todo ano que morre nesse negócio. Pois bem, eu queria passar um tempo falando algumas coisas. Uma das coisas ainda, antes de passar para frente, uma das coisas que marcou o nosso tempo aqui foi a publicação deste livro aqui, o Missionário Max e a Princesa da Selva, que agora está à venda aqui, está sendo vendido e muita gente está lendo e estão gostando. E depois a sequência é Missionary Max e a Cidade Perdida. Também muita gente já comprou, gostou. Agora, infelizmente, esses livros estão sendo vendidos apenas no inglês. Por enquanto, só existe no inglês. Porém, a Itaciara, minha esposa, ela está trabalhando agora na tradução desses livros. Então, se Deus quiser, na nossa temporada lá no Brasil, nessa próxima temporada, durante essa próxima temporada, estes livros serão lançados em português.
E eu estou muito ansioso para isso. Muita gente tem perguntado, Pastor André, quando é que saem esses livros no inglês? Aí vai sair logo, certo? Daqui a pouco. Se Deus permitir. Ainda tenho mais um livro para escrever, que, que é a sequência, né? São 3 livros, no mínimo, 3 livros. Então, esteja orando. Por isso, são livros de aventura, mas que trazem certos pensamentos sobre o campo missionário também. Agora, o que eu queria falar um pouco é sobre o nosso retorno e nossos planos para o nosso retorno. A próxima semana, muita gente tem perguntado, tem mandado perguntas no Face, eu não tenho tempo para responder para todos, mas muitas pessoas têm perguntado, Pastor André, o que você acha das eleições? Então, quinta-feira que vem, se Deus permitir, meu alvo é sempre fazer nesse horário na quinta-feira. Quinta-feira que vem, se Deus permitir, eu vou dar a minha opinião e a minha perspectiva, estando aqui, morando aqui, sendo um cidadão norte-americano, sobre as eleições norte-americanas, certo? Sobre esse tal de Trump, o que é ele, o que ele tem. Será que muitos brasileiros só conhecem o Trump sendo o apresentador daquele programa O Aprendiz, né, a versão americana? Aí é tipo assim, é como se o Roberto Justus tivesse se elegido presidente ou se eleito presidente no Brasil, né? Então, pois bem, semana que vem eu vou falar sobre isso, porque algumas pessoas estão perguntando, então eu vou passar um tempo falando sobre isso. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso propósito, os nossos planos quando voltar. Quando a gente chegar no Brasil, aí no final eu tenho uma notícia muito interessante para te dar, mas eu vou deixar para o final, certo? Então, pois bem, quando chegar no Brasil, nós temos que resolver umas coisas pessoais, a gente tem que estabelecer onde nós vamos morar. Vocês lembram, a gente alugava sempre casas, a gente vai tentar comprar uma casa, está trabalhando, economizando para isso há muito tempo. Então, a gente vai tentar comprar uma casa, lá mais próxima à congregação, onde a gente vai poder atender melhor as necessidades da congregação. Nós estamos contando com a presença do irmão Francivaldo. Eu quero parabenizar aqui o Francivaldo, não sei se ele está assistindo, mas com certeza depois vai assistir, né? Parabéns pela formatura e pela entrada da AMAB. Infelizmente, eu não vou poder chegar na formatura. Eu estou muito triste com isso. Mas o importante é que ele está se formando. E mais ainda que ele tem planos de voltar e trabalhar com a gente no Brasil. Então nós temos que nos preparar para a chegada dele, e a igreja tem que pensar bem, decidir qual vai ser o papel do Francivaldo aqui. Lançar oficialmente um convite. Eu tenho conversado com ele, eu estive conversando com o Abreu, né? E nós vamos conversar a nível de diáconos, mas a igreja precisa estar pensando e se preparando para receber também o Francivaldo, certo? Seminarista não se forma no seminário rico. Então nós temos que trabalhar para ver se recebemos bem o nosso irmão Francivaldo, que tem dedicado esses 4 anos da vida dele para se treinar, para nos servir melhor, certo? Então nós queremos muito recebê-lo nesse sentido. Agora, quando nós estamos chegando no Brasil, os primeiros dias, as primeiras semanas vão ser comprando um carro, comprando uma casa ou procurando pelo menos um lugar para morar e colocando os nossos filhos no colégio, essas coisas. Depois, e no final de janeiro também nós temos uma conferência dos missionários em João Pessoa. Eu estarei indo para lá para assistir essa conferência. A nossa família vai da nossa missão, é obrigatório, a gente tem que ir. Também é um tempo muito bom, então, de trabalhar com os nossos colegas, né, e planejar o ministério no Brasil de uma forma maior, participar desse ministério de uma forma maior. Então, nós vamos fazer isso no final de janeiro. Mas, com todas essas coisas, nós já entendemos, eu e Tassiara, os meninos, que nós
chegando lá e assim que a gente chegar pisar no Brasil, em terra maranhense, em solo ludovicense, nós vamos estar lá para trabalhar. E nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho três prioridades, certo? A primeira prioridade que eu tenho, é claro, é a congregação Ebenezer. Nós temos que levar na congregação, nós temos que fazer várias coisas. Nós temos que aumentar o evangelismo que estamos fazendo na comunidade, certo? Fazer contatos e evangelizar as pessoas. Esse é o nosso papel principal. Se todas as pessoas, se muita gente da comunidade se converter verdadeiramente e depois ir para outro canto, pelo menos nós estamos fazendo nosso trabalho diante de Deus. Nosso trabalho principal não é crescer a igreja, e sim pregar o evangelho, certo? Agora, pregando o evangelho, nós vamos confiar que Deus vai crescer sua igreja. E isso vai ser uma segunda prioridade em termos da igreja. Nós temos que trabalhar nisso, fortalecer nossa igreja, tanto em termos de números quanto em termos de doutrina. E também, dentro da igreja, nós temos a questão da construção, porque graças a Deus nós estamos, eu estou doido para ver, nunca vi, estou doido para ver, eu vi só as fotos, né? O prédio onde nós estamos reunindo, e estou doido para pregar lá a primeira vez, vai ser massa. Aí depois nós temos que colocar a mão na massa e para trabalhar nessa construção. E para me lembrar isso, eu trouxe uma coisa aqui. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar a mão na massa e nós vamos trabalhar, certo? A outra prioridade que nós temos é a questão a questão do acampamento. O acampamento Batista Regular Monte Sião tem parado mais ou menos. Eu dou graças a Deus pelos irmãos lá da primeira igreja que têm passado lá, que têm cuidado de certas coisas, e nós vamos levar em frente e continuar a fazer essas coisas e colocar este trabalho como sendo um trabalho digamos, útil no reino de Deus. E outra coisa, voltando à igreja, uma coisa que eu esqueci, nós temos que voltar a dar assistência à comunidade de bom gosto. É essencial que a gente dê assistência a essa comunidade. Deus nos proporcionou um milagre lá. Vocês lembram como a gente ficou empolgado com essas pessoas que se converteram. Nós temos que tomar a iniciativa novamente. Nós temos que voltar lá e dar assistência a esse povo, confiando que Deus vai levantar alguém que vai para lá, que vai para aquela região, para servir como missionário, certo? É essencial. Nós temos que aquela pessoa tem que nós temos que orar que Deus, aquele pessoal tem que ter um pastor. Nós temos que orar que Deus envie uma pessoa para lá para trabalhar, ok? Certo. Então essa prioridade, a questão do acampamento é prioridade. Também uma terceira prioridade para nós em termos de ministério será a questão do campo em si, do campo missionário em si. Do campo maranhense, ludovicense e maranhense em si. Trabalhar junto com os outros pastores. Eu fiquei muito feliz em saber que a Boas Novas, por exemplo, está iniciando uma congregação lá para o lado de Parque Vitória. Muito bom, uma área muito necessitada, tem tudo para dar certo lá. Então, vamos dar graças a Deus por isso, esse trabalho que estão iniciando lá. Vamos procurar dar todo o apoio que a gente puder lá. Aí o outro campo, aí o pedido de oração é o pedido de sempre. Inclusive, quando eu visito as igrejas aqui, eles sempre perguntam o que a gente pode orar, como a gente pode orar por vocês lá no Maranhão. Aí eu sempre falo, o que a gente precisa é obreiro. Mais do que qualquer outra coisa, é obreiro. Nós estamos carentes de obreiros. As nossas igrejas, o pessoal da igreja está trabalhando em que puderem, né? As igrejas, os membros estão trabalhando,
mas o que nos falta para crescer é obreiro dedicado ao campo maranhense. Por isso que eu estou tão feliz com a chegada de Francivaldo. Mas nós precisamos de obreiros para chegar a colocar capacete, digamos, e mãos à obra nesse campo maranhense. Então esse é o nosso propósito e nossos 3 alvos, nossas 3 prioridades. A Igreja Ebenezer, o acampamento e o campo maranhense. Nossos 3 desejos, nossos 3 alvos nessa segunda temporada. Agora, eu falei que teria um aviso, uma notícia bem interessante. A notícia é que hoje à tarde eu comprei as passagens e nós estaremos de volta ao Brasil, se Deus permitir. Se Deus quiser, nós estaremos de volta ao Brasil dia 10 de janeiro de 2017. Tudo correndo normal, as passagens já estão compradas, nós já estamos começando a arrumar as malas, deixar tudo pronto, deixar tudo no ponto, para nada atrapalhar essa nossa saída, dia 9, viajando para o Brasil e chegando meio-dia mais ou menos em São Luís do Maranhão. Então, é muita alegria, eu estou muito ansioso para poder chegar lá de novo, dar um abraço em todos vocês e chegar e ouvir o que Deus tem feito para vocês e usando vocês e ver de primeira mão o que Deus está fazendo. Mas se prepare, porque eu vou chegar aqui com esse capacete e eu vou usar e também vocês vão arregaçar as mangas e também todos nós da congregação Ebenezer, nós vamos colocar mãos na obra e nós vamos trabalhar, certo? Existem muitas pessoas que precisam de Cristo, existem muitas coisas para fazer para fortalecer nossa igreja, nosso acampamento, nosso trabalho maranhense. Então, por enquanto é isso. Não esqueçam, semana que vem, quinta-feira, eu estarei, se Deus permitindo, aqui falando sobre, respondendo às suas perguntas sobre as eleições norte-americanas, o que eu penso, essas coisas. Então, a quinta-feira, não sexta, porque quinta-feira ontem deu problema, mas quinta-feira que vem nós vamos a gente vai conversar um pouco sobre as eleições, o que eles significam para os Estados Unidos, o que eles significam para o Brasil e, mais interessante, o que eles significam para a igreja ocidental, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Okay? Muito interessante, muitas coisas para discutir. Até lá, fiquem sabendo que eu estou orando, que nós aqui estamos orando por vocês, a nossa igreja aqui está orando por vocês, estejam orando por nós e que Deus lhes abençoe. Muita saudade da parte da gente, muita ansiedade para poder chegar e dar aquele abraço e comer aquela comida maranhense junto com vocês, tomar um Guaraná Jesus e compartilhar as bênçãos de Deus com os irmãos. Deus lhes abençoe. Até a próxima vez.